Olá! Sejam bem-vindos à disciplina de Técnicas e Estratégias Pedagógicas aplicada à Orientação e Mobilidade 1. Nossa disciplina tem carga horária de 25 horas. Teremos então 2 aulas. Nesta primeira aula, veremos o uso das percepções por pessoas com deficiência visual para a orientação e mobilidade. Conheceremos as técnicas e as estratégias pedagógicas que envolvem a percepção para o uso da locomoção. Compreenderemos como as informações do meio ajudam uma pessoa com deficiência visual a se relacionar com o mundo. A áudio, a ecolocalização, o olfato e o paladar. O ser humano tem a capacidade limitada de processar os estímulos sensoriais apresentados no ambiente. No caso das pessoas com deficiência visual, devemos auxiliá-las na escolha de estímulos mais significativos, a fim de obter informações necessárias para a locomoção e potencializar outros sistemas perceptivos. Vamos explicitar nesta aula alguns pontos que facilitam a compreensão de como uma pessoa com deficiência visual pode conhecer e se relacionar com o mundo. Devemos lembrar que as informações captadas no meio pelas percepções são os principais canais de aprendizagem, conhecimento, desenvolvimento e formação de conceitos para pessoas com deficiência visual. A percepção auditiva é o canal de informação mais importante para o deficiente visual. Com ele, essa pessoa pode estabelecer relações com o seu meio ambiente e ter noções de distância, profundidade e tempo. A agudeza auditiva nas pessoas cegas é conquistada por meio do trabalho persistente do indivíduo na atenção e interpretação das pistas sonoras. O reconhecimento e significância dada aos sons do meio para que possam ser convertidos em pistas para a orientação no espaço por uma pessoa com deficiência visual dependem de estímulo e orientação que, inicialmente, devem ser dadas pelas pessoas que convivem com o deficiente visual, seja familiares ou cuidadores. Para uma criança que nasceu cega, os sons e ruídos de vozes característicos do ambiente familiar são as suas primeiras experiências auditivas. Essa criança, desde a mais tenra idade, deve ser estimulada a conhecer as diversas qualidades acústicas de sua casa. Dessa forma, identificará cada um dos ambientes, tomando consciência de qualquer som que possibilite sua orientação no espaço. Os estímulos sonoros podem auxiliar a pessoa cega no decorrer do processo de reabilitação e na realização das tarefas do dia a dia. Ecolocalização. É comum encontrarmos crianças com deficiência visual que se orientam no ambiente, principalmente em espaços fechados, obtendo informação quanto à extensão dos cômodos usando a ecolocalização. Pode ser um estalar com os dedos ou da língua, bater palmas e dar passos mais pesados. Olfato. O olfato é uma percepção de longo alcance e pode fornecer informações úteis para a orientação espacial e identificação de localidade para qualquer pessoa, mas principalmente para a orientação de pessoas com deficiência visual. Nos diferentes ambientes, o uso dessa percepção favorece a identificação de diversos tipos de espaços, como cozinhas, banheiros, quartos e jardins. Em áreas externas, o olfato se associa à percepção auditiva e tátil para a identificação e localização de estabelecimentos comerciais, como postos de gasolinas, padarias e farmácias. Esses lugares apresentam odores muito característicos. Percepção gustativa ou paladar.
As papilas gustativas são responsáveis pela identificação da forma, consistência e do sabor de alimentos. Elas estão distribuídas por toda a mucosa da boca, evitando problemas gerais de saúde derivados, por exemplo, da ingestão de comidas estragadas. É comum associarmos as informações gustativas às informações olfativas, pois, juntos, esses sentidos, paladar e olfato, interpretam e identificam com mais rapidez e presteza a qualidade dos alimentos. As pessoas com deficiência visual, em muitos casos, precisam de auxílio na identificação de sabores ou gostos, como diferenciar o amargo do ácido, o azedo do salgado. Devemos propor atividade para explorar esta percepção, orientando que, na língua, há regiões sensíveis a determinados sabores. O tato, a memória muscular na sinestesia e percepção do sistema vestibular. Neste tópico, conheceremos a importância de outros sentidos: o tato, a percepção sinestésica e a percepção do sistema vestibular, que minimizam alguns dos efeitos relativos à perda ou à baixa percepção visual. O sistema sensorial, muito importante para uma pessoa com deficiência visual perceber o meio ou local, é a percepção tátil. Para fins didáticos, agrupamos em duas categorias: o tato passivo e o tato ativo. Tato. Chamamos de tato passivo a percepção tátil recebida de forma não intencional, como a sensação da maciez ou aspereza que a roupa causa na pele, de calor produzido pelo sol, de frio produzido pelo gelo e o contato da mão com o objeto. O tato ativo é a percepção tátil de forma proposital, ou seja, nele a informação é buscada de forma intencional pela pessoa com deficiência visual. Assim, a percepção surge quando esta toca um objeto. As pessoas com deficiência visual obtêm muitas informações de orientação pelas mãos, tocando os objetos e os transformando em ponto de referência. Os receptores térmicos da pele fornecem indicações de orientação quanto ao direcionamento e à localização no espaço associados aos pontos cardeais. Por exemplo, se uma pessoa com deficiência visual se posiciona todas as manhãs no mesmo ponto de partida, mesmo lugar, com o sol incidindo na face ou no peito, isso indicará que ela está se dirigindo para o leste. Já se ela se posicionar de forma que o sol incida na parte de trás da cabeça ou nas costas, isso indicará que ela está indo em direção ao oeste. O uso do sol para a tomada de direção é importante, pois possibilita rápida verificação na troca de posicionamento e na correção imediata da direção. A percepção do calor e frio, fornecida por lugares ensolarados ou de sombras, poderia ajudar a pessoa com deficiência visual a identificar a proximidade, por exemplo, de árvores e de prédios, permitindo assim que ela se localize em relação a obstáculos e pontos de chegada, o que lhes fornece pistas seguras e confiáveis. A pessoa com deficiência visual desenvolve a percepção tátil com a bengala para detectar obstáculos terrestres e mudança de superfície. Essa percepção tátil, somada à identificação de calor, sol ou sombra, auxilia na localização e direcionamento dessa pessoa em áreas externas. A brisa e a corrente de ar sobre a pele também podem ser de grande ajuda para a pessoa com deficiência visual, pois permitem detectar a existência e a posição, por exemplo, da corrente de ar vinda de portas e janelas abertas e o final de um corredor. Percepção sinestésica ou propriocepção.
Sinestesia ou propriocepção é a capacidade de reconhecer e perceber a localização do corpo no espaço, dos movimentos musculares e das articulações. Essa percepção nos torna conscientes da posição e do movimento do corpo. Essa percepção auxilia as pessoas com deficiência visual a detectarem as inclinações ou desníveis das superfícies sobre as quais caminham. Ao detectar um desnível lateral, a pessoa cega poderá, por exemplo, identificar a direção a seguir. Guias rebaixadas, pisos táteis e inclinações leves são pontos de referência para pessoas com deficiência visual. Cabe aos profissionais da área educacional, familiares e outros que convivem com pessoas deficientes estimular a utilização eficiente e auxiliar a exploração dessas pistas como referências ainda na infância, para que posteriormente sejam estratégias para a sua orientação e mobilidade. A sinestesia é muito utilizada em ambientes internos, de trajetos curtos, como em subidas e descidas de escadas. Memória muscular. A memória muscular é uma das funções da percepção sinestésica. Acontece pela repetição do movimento em uma sequência fixa que se converte em movimentos automáticos. Devido à memória muscular, as pessoas com deficiência visual são capazes de descer e subir todos os degraus sem precisar contá-los. Podem realizar um determinado trajeto ou movimento e retornar ao ponto de partida sem precisar contar os passos ou usar referências sonoras. Vale lembrar que pessoas com baixa visão não desenvolvem com tanta presteza a percepção sinestésica, porque, quando utilizam ou fazem uso da percepção da luz ou vultos, conseguem captar mais rápido algumas informações visuais. Isto pode interferir no desenvolvimento mais eficiente da percepção sinestésica. Embora inata, a memória muscular deve ser estimulada na pessoa cega, pois possibilita a vivência dos movimentos que contribuirão para a sua independência na mobilidade. Percepção do sistema vestibular. Esse sistema nos proporciona informações sobre a posição vertical do corpo e demais movimentos. Para a orientação e mobilidade de uma pessoa, temos que considerar os aspectos relativos ao equilíbrio estático e dinâmico, sendo que este último sofre interferência constante do centro de gravidade. Para pessoas com deficiência visual, a percepção vestibular informa a posição do corpo sobre o eixo. Por exemplo, ao dobrar uma esquina, temos um ângulo de 90 graus. Reconhecer os aspectos que envolvem a aquisição e desenvolvimento das percepções apresentadas é imprescindível para a elaboração de um programa de orientação e mobilidade com segurança para as pessoas com deficiência visual. Nesta disciplina, teremos um tutor à distância que fará a mediação de conhecimento e estará comprometido com a formação crítica dos alunos. Nosso propósito é desenvolver em vocês as competências, habilidades e atitudes necessárias ao aprendizado à distância. O processo de avaliação do seu desempenho será composto pela realização de atividades à distância e presenciais. Lembramos que a nota das atividades presenciais, como vemos na tabela, tem peso maior que as atividades virtuais. A atividade presencial tem peso de 60% e a atividade à distância corresponde a 40% da nota geral. Estão programadas as atividades de fórum e discussão e a realização de questionários interativos. A sua frequência será aferida diante da participação nas atividades no ambiente virtual e nos encontros presenciais. O limite de faltas é de 25% da carga horária da disciplina. Queremos ressaltar que sua dedicação e participação nas aulas e nos trabalhos propostos serão, com certeza, a garantia do seu sucesso. O nosso desejo é proporcionar a você um ambiente de aprendizagem interativo para que a sua vontade de aprender seja motivada e, assim, este curso venha contribuir para a sua vida profissional.
Desejamos um ótimo desempenho a todos. Contem conosco!